É uma tarefa muito difícil superar os vícios, não é mesmo? Será que o Espiritismo pode nos ajudar nesse momento? Vamos conversar sobre esse assunto no vídeo de hoje. Meu nome é Antônio Carlos Tressina e nós vamos conversar hoje sobre viciação alcoólica. Porque o álcool é uma bebida social, né, onde as pessoas consomem normalmente, em eventos, em festas, mas não deixa de ser uma droga, e uma droga muito prejudicial. E é aí que os espíritos vêm nos alertar a respeito disso, porque eles nos mostram que nós somos espíritos imortais, que tivemos muitas existências, né? E nessas existências anteriores, muitos de nós, ou seja, a grande maioria de nós, adquirimos muitos tipos de vícios, inclusive vícios com álcool ou outras drogas alucinógenas também, né? Então, isso fica gravado no nosso espírito, porque quem é viciado, os espíritos superiores alertam, não é o corpo físico, o viciado é o espírito. O espírito ele se satisfaz quando o corpo está embriagado e passa aquela sensação de embriaguez para ele. Mas quem necessita dessas sensações é o espírito, ele se habitua com isso, né? Então, quando nós reencarnamos, nós nos preparamos para chegarmos aqui no planeta e superarmos essa tendência, esse hábito que nós adquirimos. E nós nos preparamos, às vezes, durante muitos anos no mundo espiritual, passamos estudando, nos preparando, nos fortalecendo, porque nós sabemos que isso é muito prejudicial para nós, espiritualmente falando, porque quando nós damos vazão a esse hábito, a esse vício, fica gravado no nosso espírito, quando nós desencarnamos, nós levamos isso para o mundo espiritual. E no mundo espiritual não existe a bebida, não existe drogas. O que nós vamos fazer? Nós sofremos muito e vamos em busca dessa droga, dessa sensação que a droga fornece para o corpo físico. Só que nós não temos mais o corpo físico. E nós vamos o quê? Nos aproximarmos de pessoas encarnadas que têm também essa tendência e vamos tentar influenciar essa pessoa a consumir aquilo que nós queremos, ou seja, o álcool. Olha a responsabilidade que nós adquirimos. Nós temos responsabilidade com a nossa melhoria que nós não conseguimos e responsabilidade com aquele que nós estamos induzindo, que ele também está lutando para vencer a tendência, né? E nós o induzimos a consumir o álcool. E começamos, de certa forma, a nos alimentarmos desses fluidos que o corpo dessa criatura começa a exalar. Porque todo produto tóxico que nós ingerimos, o corpo elimina através dos poros. E esse fluido que o corpo está eliminando, no mundo espiritual, os espíritos usam isso para alimentar as suas tendências, os seus vícios. E sofre muito no mundo espiritual também. Por isso que nós reencarnamos com o compromisso de superarmos essas tendências. E então os espíritos nos alertam, sempre evitar a bebida alcoólica, sempre evitarmos qualquer tipo de drogas, porque se nós tivermos a propensão a isso, tivermos essa tendência, fatalmente nós iremos recair nessa existência também. E vamos sofrer ainda mais, porque nós sabemos que lá no nosso inconsciente, nós sabemos que nós reencarnamos para superar isso. Então os espíritos dizem, há possibilidade, todos nós podemos, todos nós temos força o suficiente, mas nós precisamos acreditar em nós. E principalmente em Deus, porque os Espíritos alertam, quando nós acreditamos em Deus, nós vamos buscar o auxílio espiritual, onde os amigos espirituais vão nos inspirar, vão nos fortalecer, vão criar uma certa situação para nós mesmos buscarmos lutar contra isso. E precisamos também do tratamento médico do corpo físico, ou seja, buscar um médico, um psiquiatra, que vai nos auxiliar através de medicações, através de conversas, de orientações com psicólogos, para nós entendermos o que se passa conosco e aos poucos ir lutando contra isso, porque quando nós começamos a lutar, no primeiro momento parece ser muito difícil, então nós vamos recair 1, 2, 3, quantas vezes forem necessárias, mas o importante é nós não desistirmos de lutar contra esse hábito, contra esse vício. Vai chegar um momento em que nós vamos conseguir, porque nós somos mais fortes, nós somos filhos de Deus, não foi o que Jesus disse? Vós sois deuses, o que você quer você consegue realizar. Jesus quis dizer que somos deuses no sentido de que somos filhos de Deus e Ele nos deu todas as condições para nós superarmos as nossas dificuldades. Mas para isso nós precisamos acreditar. Precisamos ter fé e pensar também, não única exclusivamente em nós, mas pensar naqueles que convivem conosco, porque nós sofremos, mas eles também sofrem, os nossos entes queridos sofrem muitos, porque não querem nos ver naquela situação.
Então, é acreditarmos, buscarmos essa fé, essa coisa interior que todos nós temos dentro de nós e lutarmos contra essa tendência que nós adquirimos no passado. Podemos ter adquirido nessa existência? Também podemos, mas é muito difícil. A grande maioria nós trazemos de vidas passadas e reencarnamos com o propósito de superá-las, sim. Né? Então, é evitarmos, se nós não temos o hábito, se nós nunca usamos, vamos evitar não usar realmente, vamos lutar contra, seja por orientação, amigo oferecendo, amigo até às vezes desafiando, seja a bebida alcoólica ou qualquer outro tipo de drogas alucinógenas que podem também fazer com que ele dispare esse gatilho dentro de nós de hábitos do passado. Então, é evitarmos qualquer coisa que nos leve a adquirir determinados vícios, primeiramente. Então, Joana de Ângeles, que eu me baseei no livro Após a Tempestade de Joana de Ângeles, ela nos alerta muito contra isso. Parece principalmente o álcool, né, em festas sociais, e às vezes até em festa de criança, nós vemos as pessoas tomando bebida alcoólica achando que não faz mal nenhum. Faz mal para nós e um exemplo negativo que estamos dando para as crianças também. Né? Então ela nos diz, precisamos evitar, porque quando nós nos deixamos levar, não vamos acreditar que quando nós quisermos nós vamos conseguir parar. Nós vamos conseguir parar, mas às vezes vamos sofrer muito até que isso aconteça. Então, por que não evitar já desde o início? E se eu já tenho hábito, se o companheiro já tem o hábito, lute contra ele, não se deixe levar, porque nós somos mais fortes do que o vício. Nós não tínhamos esse vício, nós o adquirimos. Então não é uma coisa que está em nós. Não, nós o adquirimos em alguma existência e está de certa forma dificultando a nossa evolução. Então reencarnamos com esse propósito, temos condições de vencê-los. A doutrina espírita nos fala, os espíritos nos falam, busque a ajuda, busque o socorro médico e busque o socorro espiritual, porque os amigos espirituais nunca vão nos deixar desamparados, estarão sempre junto conosco, nos fortalecendo, dizendo, vá meu irmão, você consegue porque você lutou, quando você se preparou para isso, e sabia que ia ser uma luta árdua, mas você reencarnou com o propósito de vencer essa luta, e você tem todas as condições de vencê-las, porque você se preparou e se fortaleceu para isso. Se nós temos essa fé dentro de nós, tivermos acreditarmos realmente, nós vamos ter força para superar. Podemos recair? Podemos, é até natural, as pessoas no primeiro momento acabam recaindo e acabam ficando arrasadas. Não se arrasem, não. Aconteceu de recair, mas retome novamente, insista, vamos insistindo constantemente e nós vamos vencer, porque isso está dentro de nós, nós temos essas condições, nós podemos vencer esses hábitos e esses vícios, basta nós acreditarmos em nós, termos fé em Deus e irmos à luta e não nos desanimarmos nunca, porque o nosso destino é a felicidade plena. Deus nos criou para sermos espíritos evoluídos, espíritos puros, e nós seremos sim. Adquirimos alguns hábitos, mas nós podemos nos libertar e nós vamos nos libertar deles. Basta nós querermos, nos esforçarmos e acreditarmos que nós não estamos sozinhos. Nós temos uma gama muito grande de amigos espirituais torcendo, vibrando e junto conosco nos fortalecendo. Então não vamos nos esquecer dele, vamos pedir auxílio e vamos acreditar que o Pai nos criou para sermos espíritos perfeitos, relativamente perfeitos, porque perfeição absoluta só Deus, mas seremos espíritos perfeitos sem nenhum vício e nós superaremos todos esses hábitos que nós adquirimos. Força, vamos à luta assim e vamos acreditar. Um beijo no coração de todos e até a próxima. Tchau, tchau.